eu quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. E é interessante como o Senhor faz as coisas, né? Porque o Girval, a gente não teve contato enquanto estávamos preparando, discutindo o tema dos estudos que aconteceriam aqui. E o Girval focou ontem tão fortemente numa parte que é a coluna para tudo. O pastor deu um panorama no primeiro dia e o pastor Girval focou muito a parte fundamental para que alguém possa pertencer de fato à Igreja de Jesus. Na Igreja de Jesus todos são bem-vindos. A chamada é para o mundo inteiro, independente de qualquer critério, raça, cor, preferência sexual, o que for. Jesus está chamando mendigos, prostitutas, está chamando viciados, está chamando pessoas de todas as tribos e nações para fazerem parte da igreja. Só que há um pré-requisito para você fazer parte da igreja de Jesus. Você precisa ser salvo pela graça, precisa ter passado pela experiência maravilhosa da cruz. E o pastor Gival ontem fez um mapinha muito, para mim, inédito, né? Mostrando todos os caminhos e os descaminhos também, né? Que muitas vezes a gente toma na nossa caminhada rumo ao trono da graça, rumo ao Senhor. Muitas vezes começamos bem, por uma grande experiência, e nos desviamos. Outras vezes, já começamos mal. Entramos na Igreja de Jesus como simpatizantes e continuamos nela por todos os seus atalhos. Sendo o pior deles que eu reconheci ontem no estudo, é o atalho da tolerância. Na verdade, não é a tolerância de Deus com a pessoa, mas é a tolerância que a pessoa tem a respeito de si mesma. Então é importante, eu diria até que é um esteio fundamental você lembrar do que falou ontem, para a gente prosseguir hoje, porque agora a gente vai dar um passo adiante, e nós temos que dar passos adiante, né? Igreja e discipulado, receber e viver o Evangelho. Eu quero que a gente abra a Bíblia em 1 Tessalonicenses, por gentileza, todos os irmãos. 1 Tessalonicenses, no mesmo capítulo 1 que nós começamos ontem. Nós vamos prosseguir hoje. A partir do versículo 4, portanto. Qual será o plano A de Deus para a igreja? Reconhecendo, todos já têm? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4 até 7. Vamos lá então? Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, no poder da palavra, da argumentação, do convencimento, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Não era uma palavra forjada por homens, nem uma palavra feita no poder do homem, mas cheio do transcendental poder do Espírito Santo. Esse foi o Evangelho que eles receberam do apóstolo Paulo. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, um procedimento intocável, irretocável da parte do apóstolo Paulo. Havia quem questionasse o comportamento do apóstolo Paulo diante das igrejas. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Imitadores nossos. Paulo era um homem ousado, não? E do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, aquela palavra pura que eu preguei lá na frente, no 5, posto em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Tribulação versus alegria. Assim é a igreja de Tessalônica. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes
na Macedônia e na Acaia. A partir do 4, então, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de tal maneira que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Senhor, no Teu nome nós estamos aqui para fazer esse estudo bíblico, esta reflexão em torno da Tua palavra. Nós contamos, Senhor, com a Tua graça e com a Tua bondade sobre os nossos corações e mentes, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. 1 Tessalonicenses 1 e 4 está começando a pôr o dedo no nosso nariz. Desculpa, palavra de exortação aqui no acampamento nem sempre é muito simpática, né? Porque a gente está sempre pegando no pé de todo mundo, né? Mas eu quero dar a boa notícia para os irmãos que hoje vai ser exatamente isso, pegação de pé de novo. E vocês vão achar maravilhosa a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nunca é amarga para o coração do crente. Ela é sempre boa, agradável e perfeita, e é com isso que nós estamos contando hoje de manhã, né? Parecia ser uma excelente igreja, não é mesmo? Ponha os olhos aí no texto e você vai notar. Talvez não note neste trecho, o primeiro tópico que eu coloquei ali, que era uma igreja heterogênea. Que legal que é viver uma igreja heterogênea, hein, Jader? Aqui tem gente de tudo quanto é raça, tem gente de diferentes locais da cidade, pessoas de fora da cidade, pessoas até de outro país, né? O Pirulão aqui, o Samuel é de outro país, né? Agora precisa tomar mais respeito com ele, né? Porque agora ele já tem uma namorada, então já está começando a ficar Senhor Samuel. É lá do meu pedaço, lá de São Caetano do Sul. Temos gente de todas as partes aqui, não é mesmo? E a gente comunga com esses irmãos com tanta alegria de coração, porque há diferenças entre nós e é tão bom a gente ver a maneira como esses irmãos se encaixam, se entrosam, via de regra, porque há exceções. Nós não vamos nos contentar enquanto houver exceções. E vivemos bem. O pastor Rival me chamava lá na frente um pouquinho, lá para bater um papinho antes de nós começarmos a reunião, e dizia assim: que coisa fantástica desse povo fazendo todo esse barulho aqui, né? A comunhão que se tem ali no refeitório, todo mundo conversando. Alguns a gente sabe que estão brincando com o outro, fazendo graça, outros a gente vê que estão sentados conversando sobre coisas sérias, que muitas vezes não temos a oportunidade. Que gostoso! A família de Deus é isso, não é? Nós não temos nada do que esconder uns dos outros, nós podemos repartir as nossas dificuldades, podemos contatar aqueles visitantes, amigos que vieram aqui nos honrar com a presença deles. Via de regra nós fazemos assim, porque enquanto não fizermos assim para valer, estaremos em débito. Excelente igreja porque é heterogênea, firmes na fé, no amor e na esperança. Dá uma olhadinha no versículo 3, que o pastor Gival falou ontem. Lá ele fala claramente como ele louvava os Tessalonicenses. Olha que Paulo não era de louvar tudo quanto é igreja, não. Paulo falou duramente com relação a algumas igrejas, né? Os apóstolos em geral, quando tinha que falar duro, eles falavam, né? O apóstolo João falando das igrejas do Apocalipse, Laodiceia, por exemplo, foi digna de muita censura. Mas Paulo falava também da igreja de Tessalônica, firmes na fé, no amor e na esperança. Receberam o Evangelho, que graça isso, né? Que graça de Deus, puríssimo da parte do apóstolo Paulo. O Evangelho pregado em convicção, com convicção, não no poder das palavras, mas no poder do Espírito Santo. Eu dizia para o Gival, agora pela manhã, que o dia que nós deixarmos de crer, que quando abrimos a Bíblia, não existe nada do Espírito Santo, é um exercício lógico da nossa mente, da nossa inteligência, podemos ir para casa porque estamos fazendo tudo isso em vão.
Nós precisamos verdadeiramente crer, irmãos, no poder transcendental da palavra de Deus, no poder miraculoso, no poder elevadíssimo da palavra de Deus, na interferência do Espírito Santo. Eles receberam o Evangelho da boca de Paulo, no poder do Espírito Santo. Por causa disso, ou ajudados por isso, encorajados por isso, vieram a ser, quero que você guarde essa palavra, imitadores. Imitadores, primeiro de Paulo, que ousadia Paulo dizer isso, meus imitadores, e depois do Senhor Jesus. Nós temos um livro em casa que se chama, um livro muito antigo, escrito no começo do século XV, chamado Imitação de Cristo. Um dos livros mais lidos da história, né? Muitos aqui talvez nem conheçam esse livro. E ali, aquele irmão, um dos irmãos mais contemplativos da história do cristianismo, escreveu como se estivesse conversando com Jesus o tempo todo. E ele mostra, através desse livro, o que é ser um imitador. O ser humano tentando imitar Jesus. E a gente vê algumas coisas ali que a gente percebe que são absolutamente fora deste planeta. E, no entanto, Paulo diz assim: vocês têm sido imitadores de Jesus. Imitadores de Jesus, alegres no meio de grande tribulação. Os crentes de Tessalônica foram arrancados do mundo romano, né, porque era Império Romano. Roma tomou Tessalônica, que era uma igreja, que era uma cidade grega, e implantou a sua força, adotou a cultura dos gregos, um pedaço da religião dos gregos. Lá estavam os tessalonicenses, metidos no meio de grande idolatria, de grande paganismo. Quem se convertia para dentro da igreja de Tessalônica era crente que passava por grande tribulação, até mesmo dentro de sua própria família, passavam por grande tribulação. E o apóstolo Paulo louva estes irmãos por causa da maneira fiel com que eles deixavam os ídolos, estou entrando na área do Paulinho de amanhã, eles deixavam os ídolos para poder se converter. E é claro que essa igreja, no intervalo entre um cristão que acabou de se converter até ele deixar os ídolos, porque você sabe, né? O cristão recém-convertido precisa de acompanhamento, precisa de algum irmão sênior, mais maduro do lado dele, não é? Para ajudá-lo a abandonar certos hábitos e costumes, apesar de que ele sim agora já é salvo. Certamente a igreja de Tessalônica lutava com o problema da idolatria, mas por fim das contas eles eram alegres no meio da tribulação que sofriam. Se você vê lá em Atos capítulo 7, quando Paulo se aproximou de Tessalônica para falar primeiro das sinagogas, lá diz que houve muitas mulheres, louvado seja Deus pelas mulheres, muitas mulheres que se converteram, não poucos homens piedosos e uma multidão, diz lá em Atos capítulo 7, de gregos. Então você vê que era uma igreja grande e bem cheia de gregos, homens piedosos, que certamente eram homens não judeus, que se converteram, né, ao judaísmo e depois vieram se converter a Jesus. E muitas mulheres nobres de Tessalônica, uma mistura muito boa. Certamente havia escravos também na igreja, certamente havia pessoas incultas, né, todas que vieram a Jesus para suprir a mesma necessidade, né? Mas parece que nem tudo era perfeito, né? Deficiências da fé. Se você ler lá em 3 e 10, você vai ver que esses crentes tinham algum problema, porque Paulo diz que estava no meio deles, apesar de todo o elogio que ele fazia, para suprir as deficiências da fé dos crentes de Tessalônica. Eles tinham resquícios do paganismo, como eu havia dito a vocês. Será que a gente tem resquício de alguma coisa que vem lá de fora, da nossa vida anterior, da nossa vida passada? Porque nós continuamos, irmãos, num processo de caminhar para Jesus, o perfeito. Por enquanto nós estamos numa caminhada. Ninguém está colocando em xeque a salvação de ninguém, mas nós estamos caminhando. Será que a gente não traz nas nossas vestes um monte de borrões da vida que outrora tínhamos, né? Eu lembro de uma frase de Martin Luther King, que ele dizia assim: eu não sou
hoje o que deveria ser. Também não sou o que antes fui, mas louvo a Deus pelo que eu serei. Belíssimo, não? Eu não sou o que era antes, Deus tem me transformado. Não sou o que antes fui, nem sou aquilo que deveria ser. Estou aquém do que o Senhor espera de mim ainda, mas eu louvo ao Senhor por aquilo que um dia eu serei. Deixo com você o benefício da dúvida, né? Será que Martin Luther King queria dizer lá na glória? Ou será que ele queria dizer, não, eu vou trabalhar com meu Deus aqui na terra e vou ser aqui mesmo na terra a bênção que Deus espera que eu seja? Muito bem, essa era a vida dos crentes de Tessalônica. Tinham dúvida a respeito dos mortos. O que acontecia com os mortos? Era uma tristeza. Muitos deles passaram por dificuldades e provações por causa de cristãos, até os vítimas da perseguição, que morriam cedo, simplesmente morriam. E a doutrina dos mortos não estava muito clara para eles. Quem quiser ter uma ideia do que vai acontecer com a tua vida após a morte, estuda o livro de Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses. Fabulosa carta, explicando o que é que vai acontecer. Todo o ritual da volta de Jesus, o que vai acontecer com os que estiverem vivos, com os que estiverem mortos. Paulo se dedicou a explicar para eles. Eles eram crentes com dúvidas, porque não era uma igreja perfeita. Eu sempre digo para a Vera, porque é a minha companheira de todos os dias, e para alguns irmãos, né? Se tem um crente que luta com o Senhor cada dia por causa de suas dúvidas, esse crente é o José Celso. Cada dia eu tenho uma dúvida nova diante do meu Senhor. Tem muita coisa que não me foi revelada ainda, e eu luto com elas. Todos vocês que refletem um pouco a respeito da sua fé vão ter dúvidas. Você não peca quando tem dúvidas, mas entregue ao Senhor Jesus as suas dúvidas. Coloque a tua dúvida diante do Senhor e faça isso de uma maneira nobre, né? Qual é a maneira nobre que a gente tem de resolver nossas dúvidas? Enfia a cabeça na palavra de Deus, ora, pede esclarecimento ao Senhor, né? Mas dúvidas eles tinham, nós temos, e vamos ter que conviver com isso até que partamos desse mundo. E muitos deles também tinham uma vida contemplativa. Você lê em 4:11 que havia alguns cristãos que estavam começando a abandonar o trabalho de todo dia, porque da maneira como os apóstolos pregavam a Jesus, parecia que a volta de Jesus era iminente, ele viria muito rapidamente. Então muitos já abandonavam a dureza, a dificuldade do trabalho, porque agora eles tinham tudo em comum, tal, ia comer na casa do vizinho, do amigo, do parente, irmão da igreja, não é? E Paulo dizia para não fazerem isso, que cada um deveria receber do fruto do seu trabalho. E ele vai mais duro ainda lá no capítulo 4. Aquele que não trabalha, que não coma. Porque os crentes eram contemplativos. Nós também pregamos na igreja moderna, né, a volta de Jesus para amanhã. Muitos dizem assim, não, mas ele não volta amanhã. Ah, quem sabe se ele não volta amanhã? Ninguém sabe. Este é um mote, é o nosso hino de guerra para o mundo. Jesus volta amanhã. E agora os soldados de Jesus têm que sair capturando todo mundo aí, porque é amanhã que ele volta. Se não for amanhã, é depois da manhã, fica de olho aberto, né? E alguns cristãos levavam isso de uma maneira absolutamente literal e esperavam que muito logo, semana que vem, um mês, Jesus viria, e ele não veio. E se tornaram pessoas meio que parasitas dos irmãos. Então, não espere ser perfeito para fazer o que deve ser feito. Alguma coisa deveria ser feita, e no meio das suas imperfeições, eles se tornaram imitadores de Paulo e, a outra palavra, modelo para a sua região. E a igreja de Jesus hoje? Pronto, começou a pegação de pé, né? E a igreja de Jesus hoje? Prega o Evangelho. Certamente aqueles crentes de Tessalônica testemunhavam e pregavam o Evangelho. Senão eles não seriam nem imitadores de Paulo, nem de Cristo. Certamente eles seguiam o ídolo de Jesus, porque Paulo disse que ele era imitador, eram imitadores dele. E modelos de igreja. O plano de Deus para a igreja, o plano A de Deus para a igreja, está muito claro desde o princípio, estava claro para eles também.
Somos imitadores? Imitadores de quem? Hein, irmão? Eu sei que você se incomoda um pouco com esse tipo de abordagem, né? Mas balança um pouquinho na tua cadeira e pensa: eu, José, eu, Vera, eu, Robson, eu, Renata, eu, Terezinha, sou imitador de quem? Será que a palavra de Deus me recomenda ser imitador de alguém? Poxa, recomenda ser imitador não só do Senhor Jesus, mas de um irmão. De um irmão. Será que tem algum irmão que você imita? Será que você é um irmão que alguém está procurando imitar? Será que você suporta o peso desse dever imitar alguém? Será que você suporta o peso dessa responsabilidade que é ser imitado por alguém? Oh, não, eu só imito o Senhor Jesus. Não. A palavra de Deus autoriza em mais de um lugar a sermos imitadores do povo de Deus. Sermos imitadores da família de Deus, como filhos imitam pais, como sobrinhos imitam tios, que eles são capazes de admirar. Nós estamos sendo modelo para quem? Estamos imitando quem? Será que devemos entender mais claramente, repassar mais claramente? Eu confesso para os irmãos que eu não tenho nenhuma intenção de ficar repisando muito o que eu vou repassar, porque você está cansado de saber. Assim mesmo, como o nosso estudo bíblico se baseia na palavra de Deus, eu quero rever junto com você qual é o plano da igreja, qual é o plano de Deus para a igreja, o plano A. O plano A de Deus para a igreja. Não os descaminhos, não os desencontros, não as alternativas, mas o plano A que o Senhor tem para a igreja. Como deve ser aquele ser humano a quem o Senhor atraiu e que depois de convertido passa a fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Invenção e ideia de Deus para a raça humana encontrar paz, salvação e vida eterna. A promoção de um reino espiritual é o primeiro ponto. A igreja existe para ser promovida, para promover o reino espiritual de Deus. Quando você se converte, a igreja, o reino de Deus está implantado no teu coração, não é o que diz a palavra de Deus? Que Ele implantou em nós o reino. Esse reino é puramente espiritual. Você olha em volta, você não vê nada. Muitas vezes vê bem pelo contrário, né? Mas a gente não perde a esperança do reino, que há de se concretizar completamente, materialmente, lá no futuro. Aqui e agora é o reino espiritual de Deus que caminha florescente, brilhante, resplandecente, no olhar, na atitude, no caminhar, na maneira de ser de cada crente, como testemunho para o mundo, né? Principalmente por causa do amor que temos uns pelos outros. Não é assim que o mundo haveria de nos conhecer, não é? A promoção de um reino espiritual, em João 18:36, está bem claro lá, dizendo que Jesus dizendo: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é outra coisa. Porque eles esperavam isso de Jesus, mas não era isso que Jesus veio fazer, implantar o reino no mundo. Segunda coisa, um corpo de convertidos. Colossenses 1:13 e 14. Quem lembra Colossenses 1:13 e 14 de cor? Porque outrora éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai, portanto, como filhos da luz. Não tem... Não, eu estou dizendo um versículo de outro lugar, me perdoe, que é bom também. Esse é de Efésios, né? Efésios 6. O trecho de Colossenses 3 fala que nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. No fim, são versículos complementares, não? Saímos das trevas e fomos para o reino do Filho do seu amor. Que fabuloso, não? A igreja de Jesus não é a igreja do
desculpe a expressão em inglês, né? In between. Quem está sempre no meio do caminho. Tudo mais ou menos. A igreja do mais ou menos. Eu tenho um pé aqui e outro lá. Afinal de contas, eu vivo nesse mundo. O meu coração está um pouco aqui, um pouco lá. Porque eu tenho que caminhar aqui. Eu não posso ser uma pessoa estranha nesse mundo, não é? Um corpo de convertidos. Pessoas que abandonaram o estilo de ser anterior para adotar uma nova fisionomia pessoal. Isso engloba tudo, inclusive o nosso comportamento ético, social, relacional entre nossos irmãos e com o mundo lá fora. Soldados unidos em uma guerra espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos fala deste... Efésios capítulo 6, versículo 12. Se você abriu lá, pode até ler se quiser, viu? Efésios 6 e 12. Diz o que lá? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muito obrigado. O nosso trabalho como igreja não é de ficar fazendo discursos cheios de retórica ou de ir na igreja no domingo, não é? E depois durante a semana nos esquecermos de tudo. A nossa missão como igreja é a missão de soldados. Soldados a serviço do Supremo Comandante. Soldado. Eu e você somos soldados numa luta contra um reino pavoroso, muito pior que o reino dos persas, que para iluminar as entradas das cidades, iluminavam com tochas, que eram seus inimigos, mortos em batalha, alguns vivos ainda, nas entradas da cidade. Artaxerxes era um rei, um imperador sanguinário, horrível. Ele trilhava as pessoas, os seus inimigos, que eram capturados, com o arado que se ara a terra. Amarrava a pessoa no chão e passava o arado sobre ela, num ritual macabro para matar os seus inimigos. A crueldade era terrível. A crueldade do império contra o qual nós lutamos é muito pior ainda, porque ela é o império das trevas, os principados e as potestades, tudo aquilo que existe de terrível nos ares, espiritualmente, e nós não conseguimos sequer ver. A guerra de guerrilha era bem assim, né? Os vietnamitas, os vietcongues ganharam dos Estados Unidos a guerra do Vietnã porque eles eram assim, né? Soldados fantasmas, né? Se enfiavam debaixo da terra como ratos e apareciam de repente. Este é o pior exército contra o qual você pode lutar, aquele que luta em guerrilhas, que te pega quando você não espera. É este o império contra o qual lutamos, o império das trevas. De onde, diga-se de passagem, saímos, éramos súditos desses principados e potestades. E agora somos filhos da luz. E agora nós temos armas espirituais, né? A palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós lutamos com essa espada, com essa armadura, com esse capacete da salvação. Você conhece o trecho. Somos soldados. Por que será que nós não assumimos a nossa postura de soldados com absoluta galhardia, com absoluta alegria? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantos aqui se enxergam como soldados no meio de uma batalha? Será que por não nos enxergarmos como soldados que estamos perdendo território? Perdendo território, não se iludam. O cristianismo tem perdido território. O islamismo tem ganho território. E é bom que você entenda que estamos perdendo território. E que a responsabilidade é muito dos cristãos da atualidade. Mahatma Gandhi, que era um grande simpatizante do Evangelho, aquele grande líder indiano que tirou a Índia do imperialismo britânico, né?
Ele usava argumentos de Jesus. Ele usava a doutrina de não agressão dele, era totalmente baseada no Evangelho, em Jesus. Ele era hinduísta, ele não era cristão. E ele dizia para quem quisesse ouvir que ele tinha aprendido aquilo com Jesus. Mas amargamente ele dizia que se os cristãos cumprissem aquilo que diz o Evangelho, não haveria nenhuma religião no mundo que pudesse detê-los. E ele era de uma religião muito numerosa. O hinduísmo ainda hoje é muito numeroso. Soldados. Onde estão os soldados de Cristo? A gente não canta nem os hinos mais que fala de soldado, não? E às vezes eu sempre falo para os meus irmãos, eu comento com eles que eu sou muito culpado disso, né? Que quando eu era jovem também, eu queria me livrar dos hinos tradicionais, para a gente cantar suas novas músicas que estavam chegando, né? Vencedores por Cristo, era muito bonito e tal. Mas quando jogamos a banheira, né? Para jogar água suja, que a gente deu banho no bebê, jogamos o bebê junto também, né? Hoje em dia, os novos da igreja, quantos conhecem hinos do hinário? De vez em quando, no esforço desesperado para resgatar esse hábito, a gente põe lá na igreja e a gente nota que os mais novos simplesmente ignoram, não cantam, desconhecem, né? Soldados unidos em guerra espiritual, em torno de um só comandante. Esse é outro detalhe fabuloso que os cristãos estão perdendo de vista. Nós temos um comandante. O comandante é um só. O culto à persona tem se tornado uma maldição, uma desgraça da igreja de Jesus. O culto à pessoa. Terrível. Pregadores, evangelistas, teleevangelistas, pastores de imensas igrejas que, consciente ou inconscientemente, chamam sobre si toda a glória que tinha que pertencer ao Salvador. Nós pertencemos a uma igreja, o plano de Deus é que a adoração que se faz na igreja, que o louvor que se faz na igreja, que a palavra que se prega nos púlpitos cristãos seja totalmente cristocêntrica. É Jesus que merece glória e adoração e honra. E por último, a igreja de Jesus, a igreja da Bíblia, ela está numa missão de resgate, que está lá em Mateus, capítulo 18, versículos de 18 a 20. O que foi que Jesus disse lá? Eu quero que o irmão me abra e leia muito alto para todo mundo ouvir. O que diz lá? Qual é a missão de resgate da igreja? Nas palavras do Senhor Jesus. Pode ler bem alto para mim. Pode ser irmão ou irmã. Quem souber decor, pode falar decor. Fica de pé e lê bem alto. Fabinho, por favor. Ah, não, ele ficou de pé, mas ele está sem a Bíblia agora. Ele está tomando filme lá. Pode ler, Renata. Bem alto. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Obrigado, Renata. Quantos dos irmãos já ouviram esse trecho lido na Bíblia? 100% da audiência já ouviu. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a igreja? Acabamos de ver um plano A de Deus, não vimos? Qual é o plano de Deus? Eu duvido que alguém aqui já não sabia antes desta reflexão qual era o plano A de Deus. Estamos fartos de saber. Era capaz até de me citar todos os versículos de cor. Mas o que está acontecendo com a igreja? Aonde está o elo perdido, se eu posso dizer assim? O que está acontecendo? Quantos de nós temos tido esta experiência fabulosa de falar do Senhor Jesus para quem o ignora?
Mais ainda, e um pouco mais fácil, quantos de nós estão tendo a fantástica experiência de conduzir um bebê espiritual, trocar as fraldas dele, dar de comer na boca dele, para que aquela intenção que ele mostrou lá na igreja num determinado culto não vá por água abaixo, porque o mundo rouba logo em seguida? Quantos de nós? Quantos desta audiência? E eu quero pedir perdão de novo para os irmãos, de ficar lançando essa palavra incomodativa para vocês, a quem eu amo, indistintamente, não tem um aqui que eu não ame. Mas é incomodativo ficar apertando você com essa pergunta. Mas nós precisamos descobrir o que está acontecendo. Se não for hoje, há de ser no próximo retiro ou no próximo culto. Em algum momento nós precisamos fazermos uma autoavaliação para descobrir o que há. O que há? Será que é o meu hábito de viver tão conectado com as coisas de fora? E eu acabo trazendo todas elas para dentro, e a verdadeira missão da igreja fica toda misturada com as minhas conquistas sociais, com os meus relacionamentos afetivos, que é o que a gente fala nos nossos encontros, não é? O automóvel, a casa, o financiamento que acabou de sair, não há mal em nada disso. O time que ganhou, o time que perdeu. A sutileza de Satanás, na minha percepção, desculpe irmãos, há controvérsias, é que Satanás se utiliza do não pecado destas pequeninas coisas para entrar. Ele vai entrando. Nada disso que eu citei é pecado, não é pecado. Isso vai tomando conta, vai se avultando dentro da igreja de Jesus, até o ponto em que nós passamos a ter vergonha de saudarmos uns aos outros com a graça e paz do Senhor Jesus. Estas coisas que vêm de fora vão destruindo os nossos símbolos, que são pouquíssimos. Os símbolos da igreja reformada são pouquíssimos, e nós estamos perdendo todos eles. Estamos perdendo o hábito de carregar uma Bíblia, porque agora a gente tem o celular. Mas a Bíblia era um testemunho que a gente carregava. Eu disse, há controvérsia. É meu ponto de vista. Como dizia Paulo, falo não pelo Espírito, falo do que eu penso. Digo para vocês que estamos perdendo o hábito de nos saudarmos com o cumprimento cristão. E é difícil trazer isso de volta para a igreja. Digo que estamos perdendo o hábito de compartilhar entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Pessoal do louvor, as pessoas que escolhem os hinos, cuidado cada dia, porque Satanás quer entrar ali, para que a gente não compartilhe mais a palavra de Deus através do louvor. A gente coloca muito ritmo, colocamos letras muito modernas e podemos tropeçar nessas coisas. Eu não estou dizendo que estamos tropeçando. Eu estou dizendo para nós olharmos com um espírito crítico enorme. As maiores bandas dos Estados Unidos que faturam o dinheiro mais alto com a gospel music são todas, a esmagadora maioria, ali na revista Veja, 3 semanas atrás, não cristãs. Porque o nicho mercadológico vale a pena. Então eles são excelentes músicos, excelentes compositores, e eles vendem disco cristão, que nem água na América. Gospel songs, música gospel. E eles não são nem crentes. Você percebe por onde entra a sutileza? O que vem na letra de um louvor que é feita por uma pessoa não salva, não convertida? O que vem na letra de um louvor cheio de ritmo, como nós brasileiros gostamos? Se não passou pelos pés da cruz, não passou pela oração, não passou pela reflexão do crente que a escreveu. Bem, o que será que está errado na igreja de Jesus? Que o nosso testemunho está embaralhado, nós não conseguimos mais nos identificar e mostrar a nossa cara sem dúvidas para as pessoas em volta. É tão difícil falar para uma audiência tão inteligente, né? Porque tudo é tão óbvio, não é? É repetir o óbvio.
nós temos tantas dificuldades na vida, né, irmão? É falta de trabalho, ou quem tem trabalho, trabalha que nem um camelo. Há doenças na família, há um monte de dificuldades. Então, o tempo que eu vou dedicar para esta coisa chamada plano A de Deus como igreja, fica para segundo plano. Eu não estou mais querendo pegar a rampa que me leva até a cruz. Eu estou preferindo os atalhos. Porque o caminho direto ao Salvador, o caminho que eu tenho que apresentar, inclusive, para uma pessoa descrente, para quem eu tenho oferecido atalhos, é um caminho duro para chegar até o Salvador. E esse é um outro problema. Quando reunimos alguma ousadia para pregar o Evangelho, muitas vezes pregamos um Evangelho absolutamente barato, uma moeda vil, altamente depreciada, que qualquer um pode aceitar e jogar fora. Aceitar e jogar fora logo em seguida. Atalhos não levam ao topo. O silencioso avanço do plano B. Eu quero que o irmão me abra a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, e me leia barulhosamente, de 1 até 5. Vou pedir para um homem agora ler, para ficar, né? Porque só mulher é muita lavada, né? A gente só leva lavada das mulheres aqui. Qualquer reunião tem mais mulher do que homem. E irmãos, eu ainda vou falar hoje aqui para vocês como a gente precisa se juntar às mulheres. Misericórdia. Falo disso depois. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo, coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Haverá uma época, obrigado irmão, em que o mundo terá coceiras nos ouvidos quando falarmos para eles de Jesus. Época de grande apostasia, de grande abandono da verdade. O que é pior, viu? Não é abandonar para algo radicalmente contrário. Seitas diabólicas, por exemplo. O que graça por aí, o que cresce no meio das pedras por aí, não são as seitas diabólicas. São as seitas cristãs, completamente maculadas, completamente manchadas por um evangelho alternativo. O que é muito pior para o povo de Deus, para a igreja de Jesus na face da terra. Olha o que é o mundo hoje. Já estava avisado aí por Paulo, né, quando aconselhava Timóteo, né? Ele dizia para Timóteo: prega a palavra, viu? Insta, na minha boa versão, Almeida aqui, em tempo e fora do tempo, esteja preparado. Os adolescentes da igreja aí, que estão fazendo 15, 16, os jovens aí no fundo, os jovens, 19, 20 anos. Olha, eu não vou dizer que vai ser todos, porque seria uma blasfêmia, eu não diria isso. Mas eu pego meia dúzia que não é capaz de me dizer João 3,16. Ah, pego. Não vou pegar aqui não, viu? Porque é muito desafio demais. Mas nós estamos abandonando lentamente a palavra de Deus por algo mais açucarado que a gente vê no celular, alguma coisa mais direta, que não exige muito da minha mente, que não exige muito da minha força. Isso está pegando principalmente os jovens. Os jovens não se divertem mais sabendo a sequência dos livros da Bíblia, ou decorando versículos, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uma das interpretações é essa. Eu escondo a palavra de Deus no meu coração, né? Quando eu guardo ela, a qualquer momento eu lembro dela, está guardada. Versículos da Bíblia. Moçada, vocês têm decorado a Bíblia, estudado versículos da Bíblia? Olha, eu não sei não, mas eu pego uns 2 ou 3 que tropeçam no Salmo 23. Depois você pode me pegar lá na rua. Mas uns 2 ou 3 que tropeçam no Salmo 23. E pego, quem sabe, 1 ou 2 que não é capaz, não somente no meio dos jovens, dos adultos também, de me dizer quem é o livro que vem antes e quem é o livro que vem depois de Salmos.
O Samuel estava falando para mim ontem que ele fez uma reunião com jovens em algum lugar aí, não conseguiram dizer de jeito nenhum qual era o livro que vinha antes e depois do livro de Salmos. Colar não vale, tá? A insensibilidade. Quero falar um pouquinho mais do relativismo ético, né? Mas também é chover molhado. Né? Hoje em dia tudo é relativo, né? Hoje em dia tudo é válido. Eu preciso ser, mais do que crente, politicamente correto. Eu não posso ofender as pessoas. Eu não posso ofender as pessoas com as verdades em desuso da palavra de Deus. Eu tenho que estar ok com elas para conseguir alguma coisa delas. Só que o dia de conseguir alguma coisa às vezes leva tempo e não chega nunca, né? Relativismo moral e teológico. O relativismo moral, Senhor, não vou gastar 30 segundos falando de relativismo moral. Você sabe o que eu estou dizendo. Você, como crente, sabe o que eu estou dizendo. Porque talvez o nosso conceito de moral está se relativizando. Insensibilidade à santidade de Deus. Insensibilidade à santidade de Deus. Deus para nós é qualquer coisa agora. Deus para nós é qualquer coisa. Em tudo está Deus. Na literatura a gente encontra muitas vezes Deus sendo abordado. É Deus para lá, Deus para cá. Mas na verdade, o respeito, a adoração que devemos ao Senhor está desaparecendo das igrejas. As igrejas estão se tornando extremamente pragmáticas. Nós haveremos de ter a Deus, o Todo-Poderoso, como alguém com quem eu possa fazer algum tipo de troca. Verdade ou mentira, irmão? Verdade ou mentira? O desuso do ato de testemunhar. Chegar aqui no descrente, para o meu amigo, e dar um jeito de chegar até o testemunho da palavra de Deus. Desuso. Em desuso. É difícil. Eu sei que você tem que fazer o amigo antes, não tem problema. Mas eu quero desafiar a tua consciência a me dizer quantos amigos que você tem de longa data com quem você não fala de Jesus de jeito nenhum. Você fala de qualquer coisa, mas você não consegue entrar no assunto. Salvação, Evangelho, graça, misericórdia de Deus, pecado, perdido, um pecador que precisa de Deus. E no mais, quando fazemos sem conhecermos a palavra, sem aplicarmos a Bíblia, sem usarmos versos da palavra de Deus para enriquecer o que estamos falando. Não conseguimos mais fazer isso de uma maneira natural, de uma maneira da pessoa que confia no que fala, né? Aqueles homens do Terceiro Reich, da Segunda Guerra Mundial, contaminavam as populações da Alemanha, da Áustria, da Holanda, com pregação a respeito da doutrina que eles queriam implantar, que inclusive tinha muita coisa de teológico também. Eles queriam implantar uma religião do nazismo. Eles conquistaram porque criam realmente naquilo. Aquilo envolvia todo o ser deles. Nós vamos com mais cuidado, mais devagar, porque afinal de contas, muita coisa que ele crê, eu também creio. Muita coisa que ele pratica, eu também pratico. Então eu não posso ir muito de chofre, porque ele me pega no meio do caminho. A deificação dos pregadores e evangelistas, outro problema seríssimo que está corroendo a igreja e conduzindo a igreja para um plano B. É o missionário, não sei o que lá, do chapéu, da igreja do Templo de Salomão, é o missionário americano XPTO, são os grandes nomes do Evangelho que tomam um lugar devido ao Senhor Jesus, do púlpito das igrejas, da doutrina das igrejas, do modus vivendi das igrejas, da maneira como os crentes se conduzem. Eles seguem a um líder, como Jim Jones, lá na Guiana, algumas décadas atrás, que conduziu todos os seus seguidores à morte, porque seguiam o líder. O que o líder falava estava valendo. Não eram como os crentes de Bereia, né, que examinavam todos os dias para ver se era tudo conforme estava escrito. Será que estamos vivendo assim? Boi de corte, como cristãos, seguindo multidões, seguindo pregadores. O desinteresse pela instrução na palavra, já comentei um pouco sobre isso.
A gente tem escola dominical na igreja. Pastor, desculpa, viu que se eu estou batendo forte? Depois você acerta comigo lá fora. A gente tem escola dominical na igreja. Quantos irmãos não podem ir à escola dominical? Não podem. Eles têm uma dificuldade no domingo intransponível. Meus irmãos, falo como a minha família, a família do meu sangue. Quantos de vocês estão deixando de ir à escola dominical para se instruir a respeito da palavra de Deus? Porque isso eu posso garantir para os irmãos, que na escola dominical se prega e se ensina a palavra de Deus. Não tem nenhum professor profissional lá, somos todos amadores. Mas o Senhor usa quando a gente abre a palavra e compartilha. Os professores se preparam, vão lá todos os domingos. Quantos estão? Quantos estão? Se você tem uma boa razão, coloca os pés da cruz. Deus conhece a intenção do coração. Se você não tem, você está em pecado. Em pecado. Está ajudando a igreja de Jesus a enfraquecer, porque não temos mais domínio da palavra de Deus. Não somos mais capazes de citar no nosso dia a dia versículos da Bíblia, porque não somos treinados. Não somos treinados. Nós gastamos o nosso tempo com tudo, mas não podemos usar um tempo para ir à escola dominical. Grupo de coinonia, onde se consegue tanto em termos de comunhão, aprendizado, compartilhamento. Irmão, eu não quero convidar a igreja do além, a igreja da China, a fazer uma reflexão hoje de manhã. Eu quero convidar a minha igreja, a minha família, os meus irmãos aqui, a fazermos uma reflexão muito séria a respeito disso. A outra coisa, o abandono do conceito de família de Deus, né? A gente já não trata mais a igreja como uma família, né? Eu vou quando dá, quando é possível. Tem muitas coisas lá com eles que eu não tenho em comum, eles são muito diferentes de mim. Eu gosto do Evangelho, eu vou lá, eu acho legal a pregação, o louvor, mas família, pera lá, é muita coisa, né? Estamos perdendo essa ideia de família que havia lá no livro de Atos, quando eles compartilhavam de tudo, tinham tudo em comum e agora comiam todos juntos, faziam as suas festas juntos, estavam juntos para todo lado, juntos eles iriam até a arena do César, morrer na boca dos animais. Juntos eles iriam ser queimados como tochas, que muitos cristãos eram queimados como tochas. A família de Deus. Juntos eles seriam enterrados nas catacumbas e lembrados até o dia de hoje. E a pregação é um evangelho fácil. Evangelho fácil de... Eu tiro todas as dificuldades, todos os compromissos, todo o envolvimento que a pessoa tem que ter, o engajamento que ele tem que ter com Jesus. E prega uma coisa linda, daquele Jesus mercador, né, que só dá coisas, pede muito pouco e dá muito. Negócio da China. E prega esse tipo de evangelho para aumentar as estatísticas da minha congregação. Tu, porém, dizia o apóstolo Paulo para o noviço Timóteo, você que vai ser um divulgador da igreja de Jesus, tu, porém, faz o contrário. Não vá para o rumo que o mundo vá. Seja contra a cultura. Que eu amo essa expressão de John Stott, né? Que a igreja de Jesus é a contra a cultura, é a contramão. Vou encerrando, 5 minutos eu paro. Não precisamos complicar muitas coisas. Não se sinta tão derrotado, tão difamado por esse pobre irmão que está aqui na frente, que sou um de vocês. Mas temos coisas que a gente pode pegar do chão, agora mesmo, para começar a infundir este amor no nosso coração, eu e você. Coisas que estão aí no nosso meio, que estão aqui no acampamento hoje, no retiro. Estão lá na nossa igreja, no domingo à noite que vem. E a gente deixa passar, sabe? As pepitas que a gente larga pelo chão, que nem era a música do Chico Buarque de Holanda, né? Deixamos tudo pelo chão. Estamos olhando para outras coisas. Veja só. Para começar, junte. Não precisa cavar muito fundo. O que está no chão? Você é ruim de oração? Junte-se a quem ora. Eu sou ruim de oração. Minha esposa sabe que eu sou ruim de oração. E olha que ela tem me doutrinado, viu? Junte-se a quem é boa de oração. E eu digo para os irmãos sem medo de errar, aqui nesse grupo que eu amo, tem gente boa de oração aqui, viu? Tem gente boa de oração. E se os ruins de oração, como eu sou um deles, se juntarem, a
a estas mulheres de oração que nós temos nessa igreja. Eu paro para pensar, lembro de pelo menos meia dúzia delas assim, sem fazer força. Os homens são mais, escorregadios, tal, mas tem pelo menos dois que eu estou lembrando aqui. Claro, eles têm um conceito e pode haver controvérsias. Aquele que eu julgo ser, você pode julgar não ser. Junte-se pelo teu conceito a irmãos de oração para você aprender a orar. Havia um grupo de cristãos, os morávios. Os morávios que vivem na Morávia ainda hoje, que é um pedaço da República Tcheca, da fronteira com a Alemanha. No século XVIII, 1700, no começo dos anos 1700, foram perseguidos de várias frentes, porque os cristãos da Igreja Reformada foram muito perseguidos na Europa pelo clero romano. E eles fugiram para um lugar, a Morávia, que é um lugar que foi dado por um príncipe tcheco, para eles viverem, construírem como se fosse um pequeno país ali. E eles construíram cristãos que eram seguidores de John Huss, que foi queimado na fogueira em 1300 e alguma coisa por causa da pregação do Evangelho Reformado, seguidores de Lutero, seguidores de Calvino, da doutrina calvinista, da doutrina luterana, se juntaram todos num grande grupo e disseram: aqui nós vamos viver a vida comum do arado, da terra, das coisas, para sair desse mundo perdido. Bem, 1729 eles se juntaram. Já tinha o mundo perdido em 1729? Fantástico, não? Não é só hoje. O mundo estava completamente corrompido na mão daqueles czares e imperadores da Europa que pegavam tudo para si e o povo sofria grande miséria, grande desgraça. Se juntaram ali para viverem com a comunidade de Jesus. No começo foi duro, porque eles tinham diferenças doutrinárias, até que um deles, o líder, que eu não me lembro o nome agora, esse príncipe tcheco que deu um lugar para eles morarem, depois de uma semana, ele convocou aquela multidão de pessoas para fazerem uma semana de oração. Em uma semana, esta reunião de oração se transformou numa cadeia de oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, que em 1729 começou e parou só em 1829, exato um século depois. Os morávios moveram o mundo, foram os primeiros grandes missionários da história. Eles alugavam barco, levantavam dinheiro de todos os jeitos possíveis para poder atravessar os oceanos, irem até as Índias Ocidentais, que eram um dos lugares mais remotos da Terra, que é o que a gente chama de Caribe hoje, para evangelizar os negros. Havia dois deles, homens muito cultos, muito inteligentes, que pediram para que o dono de uma ilha lá no Caribe, que era morávio também, e que era ateu, que desse para eles a oportunidade de pregar o Evangelho. Ele disse: não, aqui na minha ilha só vai entrar quem trabalha. Aqui só tem os meus escravos. Eu não tenho pregador aqui, eu não quero saber dessas coisas. E eles disseram assim: e se nós nos vendêssemos como escravos para você? A gente ia trabalhar e ajudar a administrar os escravos como escravo. Nós não queremos salário nenhum. Ah, tá bom, então venha. E aconteceu uma verdadeira revolução, a começar por aqueles dois irmãos morávios, numa ilha de Santa Clara, Santa Marta, aqui no nosso Caribe, aqui, que eles chamavam de Índias Ocidentais. Os irmãos morávios, conhecidos até hoje, porque foram movidos pela oração. E a visão deles, e o símbolo deles era um cordeiro, E o lema era: o Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, toma posse do que é teu. Esse era o lema deles. Toma posse do mundo que é teu. Toma posse eles tinham que entrar dentro dos barcos e atravessar os oceanos para poderem pregar o Evangelho, que eles queimavam o coração. Talvez falta queimar o nosso coração de alguma coisa, Acho que a gente não deixa nada queimar muito a gente se protege, não é? Tem tanta coisa nos afetando, é um mundo tão conectado, como dizia o pastor, que nós estamos ligados a muitas coisas e o nosso coração não se aquece por amor ao perdido e por amor ao Evangelho. Ruim de oração, junte-se a quem ora. Ruim de oração, junte-se às mulheres da igreja. Você vai aprender a orar. Você vai aprender a orar. Segundo, alguém chegou procurando Jesus.
Será que alguém chegou aqui hoje procurando Jesus? Tem uma meia dúzia de pessoas que são parentes de pessoas crentes que frequentam a igreja, que se você abordar, ele vai dizer com toda a honestidade, não, eu não sou um crente. Eu já ouvi falar de Jesus. Mas ele está aqui. Ele está aqui. Na nossa igreja, estas pessoas entram trazendo no coração angústias que desconhecemos. Pessoas entram, sentam nos bancos que nós não sabemos de onde vêm. Às vezes vêm de uma outra igreja, trazendo angústias que nós também não conhecemos. Entram e saem. Como entraram, saíram. Se você é aquele irmão cujo coração é tocado a passar o olho pela igreja, no final ou durante o culto, e dizer, vou falar com ela, na saída eu falo com ela, eu quero saber quem é. Eu quero saber quem é. Pode ser que seja alguém que está ouvindo, que está procurando Jesus aqui. Sabe quem é Jesus? Você é Jesus, você e eu. Nós somos Jesus. Naquele dia, eu e você somos Jesus. Entraram aqui procurando a palavra de Deus. Sabe quem é a palavra de Deus? Quem é a Bíblia deles? Você e eu. Mas a gente não aborda. Não me parece bem encarado, não me parece muito do meu jeito, tá? Entra e vai embora. Às vezes até queima um pouco o coração, não é verdade, irmão? Entrou e saiu, eu falei, ela deve voltar domingo que vem. Levanta a mão na reunião, fica lá disponível e a gente deixa que se vá. Entra na igreja procurando Jesus, não vê Jesus em nada e em ninguém e vai embora. Às vezes ouve a palavra tem poder. Mas se você quer saber, irmão, o poder que a tua palavra pessoal tem na vida destes, muitos deles atormentados que procuram a solução que é Jesus, porque Jesus é a única solução. Não é isso que você e eu pregamos o tempo todo, que Jesus é a única solução para a humanidade? Pois de fato é, e Ele está ali atrás dessa solução. E nós deixamos que Ele se vá. Pepita, a flor do chão, que nós deixamos desperdiçar. E em terceiro lugar, com os irmãos, ligue a tomada. Falei para a Vera, vamos mudar esse slide aí, porque o pastor falou sobre conexão, né, pastor? As conexões fajutas que a gente liga, desliga. Não. Ligue a tomada com o teu irmão, mas ligue para valer. Fala mais 2 minutos. O irmão que você não gosta muito dele. Pior, o irmão que não gosta muito de você, então você se vinga dele, não gostando dele também. É assim que nós somos. Somos assim? A matéria miserável da qual somos feitos. É nessa hora que eu leio para a primeira bem-aventurança e digo assim, Senhor, tem toda a razão. Eu preciso ser pobre de espírito. Aquele que reconhece que não vale absolutamente nada. Aí o mundo prega aí fora, e isso é contramão. Dizer que eu não valho nada. Não, que isso? Você tem valor, que é isso? Bem, eu tenho algum valor que foi o Senhor Jesus que colocou dentro de mim. Né? O Espírito Santo de Deus. Porque de mim nada posso, nada, não dá. Não posso. E no meio dos irmãos a gente deixa com que estas coisas do nosso mau caráter, que não tem nada a ver com Deus, aflorem nos nossos relacionamentos. E com o tempo, em vez de nos estreitarmos, nos desconectamos. Claro, gente, eu quero louvar a minha igreja por causa da conexão positiva, boa, que ela tem. Pessoas que são unidas profundamente umas com as outras. Facílimo você encontrar esse tipo de pessoas, não é? Mas há pessoas no nosso convívio, irmãos, nosso convívio, que ainda hoje não fala uma com a outra há décadas. Nosso convívio. Pessoas que se estranham há décadas, que não resolveram esses problemas, que ouvem a palavra de Deus todos os domingos, ouvem da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da coisa maravilhosa que Jesus fez na cruz, porque eu não sou nada. Ele olhou para mim e me salvou, me perdoou de tudo, de todos os meus pecados, me ama extensivamente, como falávamos no domingo passado, um Deus que é como se por um lapso esquecesse de sua santidade e se dobra, Deus que se dobra para me apoiar, para me alimentar, para me ajudar. E eu não sou capaz de perdoar um irmão que eu continuo estranhando por anos a fio.
Enquanto vivermos nesse tipo de coisa, ainda que seja uma pessoa, uma família, a bênção de Deus vai ser difícil de ser assimilada. Precisamos de uma igreja de perdão, uma igreja onde os ressentimentos são resolvidos à luz da palavra de Deus. Não tem quarto ponto, esses três. Você não acha que dá para começar por aí? E olha, é facinho. Não precisa ir para a África, não precisa ir para a Amazônia, porque tem irmãos indo para a África, para a Amazônia, dentro da nossa própria igreja, para começar. Depois você vai além, vai para o teu trabalho, para a tua escola, para os teus vizinhos. Comece por aqui. Ou será que tem muitos de nós que nem por aqui começaram até agora? Eu peço perdão pela quarta vez, meus irmãos, por essa abordagem muito súbita. Mas eu não estou preocupado em ser politicamente correto com ninguém hoje de manhã, porque eu estou falando aos meus queridos, aos meus irmãos. E estou falando para mim, José, eu também tenho que lutar contra algumas coisas muito duras dentro de mim, muito difíceis. Uma delas é a oração, que é a pedra que move tudo. Eu repito para mim há décadas que a oração é a pedra que move tudo. Mas alguma coisa no meu coração precisa ser convertida com relação à oração. Será que precisa ser convertida no teu também? Não desanime, eu não estou desanimado não. Pelo contrário, eu estou agarrado ao meu Deus. Se você tem dúvidas, não desanime. Agarre-se ao Senhor. Se você tem misérias interiores, agarre-se ao Senhor. Não o abandone, porque Ele é a solução. E vamos construir juntos uma igreja nova. E logo, e rápido. E rápido. Porque eu estou caindo aqui, tropeço aqui, caio acolá. Muitos irmãos sabem, se vocês não mudarem rápido, eu mesmo não vou fazer parte desse grupo. Pastor, o pastor falou a respeito disso no seu primeiro estudo, né? Quem é que vai? Quem é que vai? Eu? Ou o vizinho? Quem vai? Quem é que vai começar? Quem é que vai começar? Ah, tinha assim, por que não eu? Né? Tinha o quarto ponto. Por que não eu? Por que não eu? Para os grupos refletirem agora. Nós vamos orar primeiro, depois os grupos refletem. Vamos orar. Senhor, o Senhor sabe que nós estamos conversando de assunto demais sério, que é uma tolice, é uma vulgaridade, se continuarmos achando que igreja é esta coisa meia boca que vivemos, muitos de nós. Louvamos o Teu nome, porque há muitos aqui que podem ser exemplo para a Tua igreja, e nós haveremos de ligar a tomada com estes irmãos. O Senhor sabe, Senhor, que há muitos irmãos que precisam desesperadamente do nosso auxílio, da nossa ajuda, do nosso companheirismo, da nossa destra. Senhor, queremos nos conectar com esses também para recuperá-los, para trazê-los. Oh Deus, permita que seja uma igreja assim. Nós não podemos viver um plano B de igreja, o plano do caminho curto, o plano do atalho. Nós precisamos, Senhor, viver a igreja de Jesus da maneira como o Senhor a projetou. Dá-nos, Senhor, o poder, a graça do Teu Espírito Santo, para que possamos fazer isso. Em nome de Jesus, amém. Você quer se reunir? Cadê os membros dos grupos, por favor? Os líderes dos grupos? Estão todos por aí, né? Procure se identificar da melhor maneira possível, para que o pessoal se junte em volta. E nós só vamos responder de maneira muito pragmática, essas duas questões. O que eu posso fazer a partir de agora, para começar a ser visto como um imitador de Cristo, segundo o trecho que estudamos hoje? E o que a minha igreja deve fazer a partir de agora? Tem feito muitas coisas, faltam algumas. O que deve fazer a partir de agora, para que seja vista como modelo para outras igrejas que padecem do mesmo mal ao nosso redor? Tá bom?